Olá e bem-vindo ao Magazine. Nesta terceira edição vamos olhar as atividades que marcaram a última quinzena da Cidade Europeia do Desporto e ter como convidado o Presidente da Federação de Ginástica de Portugal, João Paulo Rocha. Olhamos, para começar, as notícias para lhe dizer que mais de 2.000 atletas estiveram presentes nas fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários. 132 equipas marcaram presença no maior evento desportivo académico do país. A Maia foi o palco das fases finais concentradas dos Campeonatos Nacionais Universitários, decorridas entre os dias 7 e 12 de abril, numa organização da Federação Académica do Porto, com o apoio da Câmara Municipal da Maia, no âmbito de Cidade Europeia do Desporto em 2014. As fases finais concentradas resultam de 3 zonas de apuramento, Lisboa, Porto e Nacional, e são um dos momentos mais relevantes de afirmação do desporto no ensino superior. Um desporto coordenado por estudantes e para estudantes, com uma notável capacidade de mobilização. A prova reuniu modalidades de handebol masculino e feminino, basquetebol masculino e feminino, futebol de 11 masculino, futsal masculino e feminino, rugby sevens masculino e voleibol masculino e feminino. Integraram também as competições diretas de hóquei em patins masculino e feminino, rugby sevens feminino e corfball misto. Os jogos foram realizados nos pavilhões municipais da Maia, de Gueifães, Nogueira e Águas Santas, no pavilhão do Centro Desportivo Norte Cup, no campo de jogos de Gondim, no Complexo Municipal de Futebol de Nogueira e no Estádio Vieira de Carvalho. Esta diversidade, quantidade e qualidade de estruturas desportivas foram razões determinantes para trazer à Maia a maior festa do desporto universitário a nível nacional, que contou com a presença de mais de 2.000 estudantes atletas durante os 6 dias de competição. Teve lugar no Skatepark da Maia, em pleno núcleo cultural da cidade, o Fingerboard Maia Skate Challenge, uma iniciativa que reuniu no centro da cidade dezenas de jovens. Numa iniciativa da Associação de Skate do Norte, com o apoio da Câmara Municipal da Maia, realizou-se na tarde de 12 de abril no Skatepark da Maia o Maia Skate Challenge, que reuniu cerca de 50 participantes.
A competição foi dirigida às categorias de iniciados e amadores, sendo distribuídos prémios em material de skate aos 3 primeiros vencedores de cada categoria. O Maia Skate Challenge integrou o programa de atividades de Maia Cidade Europeia do Desporto em 2014, reafirmando a qualidade, quantidade e diversidade de modalidades desportivas que se fazem representar neste evento. E o Hipódromo Municipal da Maia voltou a viver as emoções do desporto equestre. Mais de 50 equinos de referência nacional e internacional marcaram presença na primeira jornada do Campeonato Nacional de Corridas de Cavalos a Galope e a Trote. O Hipódromo Municipal da Maia recebeu na tarde do passado dia 13 de abril a primeira jornada do Campeonato Nacional de Corridas de Cavalos a Galope e a Trote, prova de cariz oficial que contou com a participação de mais de 50 equinos de referência nacional e internacional. Foram atribuídos 5 prémios relativos às diferentes provas em disputa. O prémio Junta de Freguesia de Nogueira e Silva Escura, disciplina de trote atrelado, distância de 1.800 metros. O prémio Pavo, disciplina Galope, distância 1.200. O prémio Câmara Municipal da Maia, trote atrelado 2.000 metros. O prémio Cicasal, trote atrelado 2.200 metros. E o prémio Centro Equestre da Maia, disciplina de Galope, distância de 1.550 metros. Esta prova, levada a efeito no âmbito de Maia, Cidade Europeia do Desporto, em 2014, foi uma organização do Centro Equestre da Maia, com o apoio da Câmara Municipal da Maia e da Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corridas. As emoções do Desporto Rei voltaram ao estádio Dr. José Vieira de Carvalho com o jogo Portugal-Geórgia. Esta foi a primeira de 3 partidas que se realizam na Cidade Europeia do Desporto.
A Seleção Nacional de Futebol Sub-19 estreou-se no passado dia 16 de abril, a vencer na 32ª edição do Torneio Internacional do Porto, derrotando a Geórgia por 4-1, num encontro disputado no Estádio Municipal Dr. José Vieira de Carvalho, a que assistiram várias centenas de pessoas. Depois de uma entrada lenta no jogo, a equipa lusa vincou a sua superioridade apontando 3 golos em 7 minutos, ainda no primeiro tempo, avolumando depois o resultado na etapa complementar com mais um tento. A turma orientada por Hélio Sousa entrou estranhamente apática na partida e mesmo perante um adversário inofensivo, não materializou em oportunidades de golo o domínio exercido. Só a partir da meia hora os portugueses mostraram vontade para desfazer o nulo e praticamente no primeiro remate do desafio, Gelson Martins desmarcou-se e perante o guardião georgiano atirou para o 1-0. O tento inaugural galvanizou os jogadores nacionais que 2 minutos depois ampliaram o resultado. Ainda antes do intervalo surgiu o 3-0, numa jogada esboçada por 2 jogadores do Futebol Clube do Porto. Esperava-se que Portugal transportasse para o segundo tempo o mesmo ritmo concretizador, mas o regresso do descanso voltou a revelar a equipa apática e sem soluções da fase inicial do primeiro tempo. A Geórgia aproveitou-se do abrandamento português para tentar recuperar algum controlo do meio-campo e a espaços conseguiu, embora sem retirar dividendos de tal. Vendo o conformismo da sua equipa, Hélio Sousa mexeu e fez entrar André Silva. O avançado precisou apenas de 3 minutos para voltar a mexer no marcador, apontando o 4-0. Pouco depois, a Geórgia, praticamente na única jogada de perigo que esboçou, conseguiu o golo de honra por Kika Abidze. Pela mão do Ginásio Clube da Maia, teve lugar o GIMAI, Torneio Internacional de Ginástica Artística. Esta edição contou com 77 ginastas de 5 países que marcaram presença na Maia. O Ginásio Clube da Maia realizou entre 17 e 19 de abril o GIMAI, Torneio Internacional de Ginástica Artística, integrado no Plano de Atividades de Maia, Cidade Europeia do Desporto, com o apoio da Câmara Municipal da Maia e da Federação Portuguesa de Ginástica. O torneio contou com a participação de 77 ginastas em representação de 4 países: Portugal, Espanha, Polónia e Hungria, de 3 federações de Portugal, Espanha e Hungria e de vários clubes nacionais e estrangeiros. O GIMAI assumiu uma particular importância no calendário competitivo europeu, uma vez que se tratou da última grande prova antes da realização dos Campeonatos da Europa, em maio. De realçar a presença nesta competição de alguns dos mais prestigiados atletas nacionais, europeus e mundiais, nomeadamente de ginastas que foram finalistas nos Jogos Olímpicos de Londres. Os ginastas da Seleção Nacional subiram ao pódio várias vezes. A equipa sénior de ginástica artística masculina, composta por Gustavo Simões, Simão Almeida, Tiago Bessa, Francisco Fragoso e Tiago Barbosa, alcançou o primeiro lugar do pódio, ultrapassando assim a equipa da Hungria, segunda classificada, e a equipa espanhola, terceira classificada. Este torneio fica também na história da Seleção Nacional, pois representa a segunda vitória de Portugal sobre a sua congénere espanhola. O ginasta Gustavo Simões venceu também a classificação geral individual de séniores, numa competição em que estiveram presentes ginastas finalistas nos Jogos Olímpicos.
O clube organizador do torneio esteve presente com 3 ginastas na seleção nacional, Tiago Barbosa, Catarina Moreira e Mariana Pitres, e ainda com Guilherme Campos e a juvenis Leonor Silva, Nádia Canaveses e Maria Miguel, que alcançaram o primeiro lugar por equipas. Beatriz Águas, Beatriz Cardoso e Carolina Barbosa subiram ao pódio no segundo lugar. E na terceira edição do Magazine é meu convidado o presidente da Federação de Ginástica de Portugal, João Paulo Rocha, que vai falar connosco sobre a maia, a ginástica e as perspectivas de futuro para a modalidade. Bem-vindo ao nosso espaço, bem-vindo ao Magazine. Muito obrigado. Perguntava-lhe, em primeiro lugar, como é que tem sido esta aventura de viver a ginástica na maia? Tem sido uma aventura entusiasmante, por um lado, e por outro lado muito recompensadora, porque a Maia desde sempre, digamos desde nos últimos 15, 20 anos, é de facto uma cidade cheia de ginástica. Quando em tempos a Câmara Municipal apostou fortemente na construção de uma infraestrutura de grande qualidade, na altura uma das melhores da Europa, ou talvez até a melhor da Europa, de facto deu um grande impulso para que as coisas começassem a mexer a nível de ginástica na cidade da Maia. E com os 2 clubes que atualmente existem, o Acro Clube da Maia e o Ginásio Clube da Maia, de facto grandes expoentes da ginástica e grandes membros muito importantes da comunidade gímnica, de facto é uma cidade que respira ginástica, para além de respirar desporto de um modo geral, como sabemos, não é? Exatamente. Já voltamos à maia em particular, olhando para a ginástica nas suas mais variadas vertentes. Sei que neste momento há toda uma série de perspectivas, de análises que estão a ser feitas relativamente à postura do associativismo em relação à Federação. Como é que se vive a ginástica no nosso país neste momento? Apesar do mediatismo crescente, ainda há um longo caminho a percorrer. Sim, julgo que sim, que há um caminho bem longo, até porque a sensação que temos, embora não consigamos ainda quantificar, é que há um número muito grande de clubes, de pessoas que praticam ginástica, mas que ainda não estão no seio da vida federativa e, portanto, não participam regularmente, digamos, nos eventos nacionais e até distritais. Para chegarmos a essas pessoas e a essas entidades, naturalmente precisamos de um tecido de associações territoriais muito forte e com capacidade de intervenção. Neste momento elas são 10, contando com as ilhas, cada uma com a sua, portanto 8 no território continental e de facto não têm ainda, ou seja, a própria Federação não tem capacidade neste momento, em termos financeiros, para dotar 8 associações no território continental dos meios suficientes para que possam de facto ir para o terreno e contactar as entidades e contactar as pessoas. E, portanto, o grande desafio é esse, não é? Digamos, reequacionarmos o sistema por forma a que haja uma adequação entre os objetivos e os recursos disponíveis. De facto, não é uma discussão fácil, uma discussão que começou, digamos, o ano passado de uma forma mais ou menos ainda suave, que se intensificou agora. Nós tivemos uma reunião no dia 30 de maio, vamos ter outra no dia 29 de junho, sobre esse tema especificamente, e esperemos que consigamos chegar juntos, porque tem que ser mesmo todos juntos, a uma solução que nos permita ser mais ágeis a esse nível. Uma série de iniciativas que tiveram lugar na Maia nos últimos meses. Falo do Maia International Acro Cup, da Taça do Mundo da FICA, etapa portuguesa, o GIMAI, a AGN Cup, Festa Nacional da Ginástica, Batalha de Campeões. Tem sido um trajeto intenso. Como é que olha para todas estas iniciativas? Que balanço é que pode ser feito? Eu acho que é difícil, era difícil ser mais positivo. Bem, desde logo começando pelo MEAC e pela Taça do Mundo de Ginástica Acrobática, são iniciativas que já têm há alguns anos, sobretudo o MEAC, a Taça do Mundo foi a terceira este ano, mas de facto iniciativas já bastante consolidadas, com uma participação enorme de todo o mundo, sobretudo o MEAC é de facto neste momento provavelmente o maior torneio de ginástica acrobática do mundo,
E de facto isso assenta basicamente numa estrutura de um clube, que é o Acroclube da Maia, embora claro com o apoio da Câmara Municipal da Maia e também algum da Federação, que torna isso possível com um conjunto de pessoas muito empenhadas, pais de ginastas sobretudo, que de facto dão vida a esta qualidade organizativa. E a Taça do Mundo, de facto também de grande qualidade. Nós não temos no circuito mundial muitas taças do mundo e, portanto, isso ainda releva mais a importância desta. O GIMAI foi o primeiro torneio internacional de ginástica artística que se realizou na cidade da Maia. Curiosamente é um bocado estranho, até porque de facto as coisas começaram por aí, não é? O Complexo Municipal de Ginástica da Maia foi e começou na sua essência por ser uma sala de prática de ginástica artística, mas pronto, realizou-se o primeiro, aí também ancorado na estrutura do Ginásio Clube da Maia, de facto este ano ainda com uma participação mais ou menos reduzida, mas já com 7 países participantes e, portanto, com boas indicações para uma continuidade em crescendo. A AGN Cup, em ginástica rítmica, uma competição já com alguma tradição, mas que tem saltado por muitos lugares. Já se realizou em Espinho, o ano passado realizou-se em Sangalhos, e de facto eu julgo que este ano, realizando-se pela primeira vez aqui na Maia, no Complexo Municipal de Ginástica, julgo, mas a Associação de Ginástica do Norte saberá melhor, que encontrou de facto a sua casa definitiva, digamos, o espaço mais ou menos ideal dentro das condições que temos e do cenário que temos para realizar esta competição. Teve uma participação bastante grande, sobretudo comparado com o ano anterior e, portanto, também muito boas perspectivas para a continuidade. Estamos num centro populacional também grande e, portanto, potencialmente um espetáculo que atrairá muita gente no futuro. Em relação à Festa Nacional da Ginástica e à Batalha dos Campeões, que a integrou a par do Portugal Gym, de facto, a Festa Nacional da Ginástica teve na Maia este ano a sua segunda edição. A primeira foi o ano passado, portanto o berço da Festa Nacional foi no berço da Nação, em Guimarães, que o ano passado tinha sido a Cidade Europeia de Desporto, como este ano a Maia é. E de facto esta segunda edição aqui teve características bem diferentes daquelas que teve o ano passado em Guimarães, até por um ponto de partida que é a Maia tem um know-how muito intenso ao nível da ginástica, já de bastantes anos, e portanto as coisas tornaram-se um pouco mais fáceis para quem teve que pôr de pé estas iniciativas do que o ano passado em Guimarães, em que as pessoas tinham ainda pouca experiência de iniciativas deste tipo, sendo que este ano, depois do Campeonato da Europa de Trampolins, ela já foi maximizada. Mas, falando da Festa Nacional da Ginástica este ano, Portugal Gym, com cerca de 2.300 participantes, 2.200, 2.300, mais ou menos 70 clubes de todo o país, é de facto o expoente máximo daquilo que eu costumo chamar da vertente afetiva, mais afetiva da ginástica. Ginástica para todos, em que de facto todos podem participar independentemente do seu nível técnico, da sua idade, dos seus anseios desportivos e de facto é um espetáculo maravilhoso que decorreu e normalmente decorre em 2, 3 dias, aqui na sexta à noite, sábado todo o dia e domingo de manhã, a que juntámos este ano a Batalha de Campeões, um conceito que implementámos pela primeira vez e que julgo que foi uma aposta ganha. Uma aposta ganha pela reação dos ginastas, pela reação dos treinadores, dos juízes internacionais que colaboraram connosco e de um complexo municipal de ginástica cheio, repleto de pessoas a participar nas votações finais. De facto, uma forma diferente de ver a ginástica que aproxima o público muito mais da ação, daquilo que está a acontecer, um produto muito mais fácil de consumir, se quisermos, do que as competições, digamos, mais formais. E, portanto, acho que temos razões para dizer que tivemos aqui na Maia este ano um conjunto de iniciativas que, de facto, honrou aquilo que é o Estatuto de Cidade Europeia de Desporto da Maia em 2014 e esperemos que possam ter continuidade, mesmo sem esse Estatuto continuar, que inevitavelmente irá para outras cidades.
Falávamos ainda agora de desporto para todos. A Maia teve também, ao longo destas primeiras iniciativas de desporto, algumas dedicadas aos cidadãos com mobilidade reduzida ou com algum tipo de deficiência. Como é que olha para a realização deste tipo de atividades mais direcionadas e inclusivas? Nós começámos há 2 anos um projeto a que chamámos Ginástica Solidária, que precisamente tem como objetivo proporcionar a prática da ginástica a pessoas com algum tipo de deficiência e também a pessoas que não tenham meios económicos para praticar ginástica ou para participar em determinados eventos. E, por exemplo, nesta Festa Nacional da Ginástica, no Portugal Gym, tivemos cerca de 50 participantes de vários clubes que participaram precisamente apoiados pelo projeto Ginástica Solidária, que tem tido o apoio de uma grande empresa e que, quer dizer, um apoio mais significativo de uma grande empresa, embora haja vários apoios para este projeto. A própria Federação procura também congregar vários apoios que sejam canalizados para esse fim e está em crescendo, quer dizer, nós temos, para além do apoio à vertente de prática mais generalizada, temos também quadros competitivos na ginástica artística e na ginástica rítmica, naturalmente simplificados, adaptados à realidade dessas pessoas e, portanto, é um projeto que acarinhamos muito e é um dos nossos objetivos, de facto, dar condições a que essas populações possam também praticar ginástica. Muito bem. João Paulo Rocha, obrigadíssimo pela presença no Magazine. Foi um prazer tê-lo aqui. Esperemos que a ginástica continue a marcar o calendário não só da Cidade Europeia do Desporto, mas também de todo o desporto nacional e que a Federação continue a dar cartas não só dentro, mas também fora de portas. Muito obrigado. Vamos tentar. Olhamos agora para a agenda de atividades que a Cidade Europeia do Desporto tem preparada para si. Tome nota. É o ponto final na terceira edição do Magazine Maia Cidade Europeia do Desporto 2014. Já sabe que contamos consigo no próximo programa. Fique bem, até lá.